Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe aos queridos que vão ouvir essa live, uma pequena live de reflexão. Deus abençoe sua vida de forma poderosa e que esta palavra, a qual o Senhor me confia nesta hora, possa te alcançar tua mente, despertar o teu espírito para aquilo que Deus ele quer chamar a tua atenção nessa tarde. É uma breve live, mas eu preciso ser obediente à voz do Espírito Santo sobre aquilo que ele quer tratar conosco. Eu já quero entrar aqui na palavra. Você que vai ouvir, reflita sobre isso. Pense sobre isso. Deus ele quer falar com você. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Decida crer. Decida crer em Deus. Decida confiar em Deus. Decida continuar olhando para Deus independente do que aconteça. Independente da notícia que vá chegar. Decida continuar confiando em Deus. Esperando em Deus. Independente, minha querida, meu querido. Independente do que vier a acontecer. Você precisa tomar a decisão de continuar crendo. De continuar crendo em Deus. De continuar esperando naquilo que Deus te falou. Então, uma palavra que o Senhor nos confiou nessa tarde, eu acredito que ela vai chegar no seu endereço. Para você que precisa ouvir e receber disso aqui. Eu já quero ler com você livro do Evangelho de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O seu capítulo é o 14. O seu versículo é o 26. Aleluia. Minha irmã, Deus abençoe. Aleluia. Faz tempo mesmo que eu não venho aqui, né? Tanta coisa tem acontecido aí. E se fosse por mim, minha irmã, eu vim aqui todos os dias, mas sempre é uma palavra específica, né? Da parte de Deus. Sempre é uma palavra revelada da parte de Deus. Então, nós somos obedientes à voz do Espírito Santo. E aprove Deus nessa tarde estar aqui mais uma vez, né? Depois de tanto tempo, sendo fiel à voz dele. Então, Deus te abençoe poderosamente, viu? Paz do Senhor Jesus, da nossa irmã Elaine também, Deus abençoe. A palavra que o Senhor me direciona nessa tarde é Evangelho de Mateus, o seu capítulo é o 14, o seu versículo é o 26, diz assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus queridos, a palavra é objetiva, breve. Então você precisa entender o que o Espírito Santo quer falar com você nessa tarde. Estava aqui fazendo as minhas coisas e eu me senti movida pelo Espírito Santo de Deus para vir aqui. Então será breve, mas uma palavra objetiva. Nós estamos olhando para esta palavra, nós lemos aqui. O Senhor, ele dá uma palavra de ordem para Pedro. E a palavra de ordem para Pedro era: vem, Pedro, caminha sobre as águas, pisa sobre as águas, caminha sobre aquilo que está trazendo medo para o teu coração, aquilo que está tentando te apavorar. Pedro, vem, caminha sobre ela, caminha sobre as águas. Foi Pedro que a princípio disse ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Quando o Senhor ouve, o Senhor não disse não. O Senhor disse: Pedro, vem, caminha sobre as águas. A palavra que nós lemos vai dizer que Pedro, ele está caminhando sobre as águas. Ele desce do barco, ele sai do barco e ele está caminhando sobre as águas para ir ter com Jesus. Perceba, ele está caminhando sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele está caminhando sobre as águas para chegar até o Mestre. Só que a palavra diz que nesse pequeno percurso, nesse pequeno caminho, enquanto ele estava caminhando sobre as águas, ele sentiu o forte vento. Ele sentiu o ambiente onde ele estava e ele temeu. E ele começou a afundar. Perceba que ele tinha uma palavra de Jesus: vem, Pedro, caminha sobre as águas. Ele tinha uma palavra de Jesus: vem, Pedro, caminha sobre as águas. Então perceba que enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está seguro. Perceba que enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre aquilo que está trazendo um apavoramento para o seu coração e para a sua fé. Perceba que enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está seguro. Ele está assegurado pela palavra que Jesus liberou, dizendo: vem, Pedro. Mas perceba que quando ele tira os olhos de Jesus e começa a perceber o forte vento, ele afunda. Querido, perceba algo aqui. Pedro poderia ter sentido o forte vento e ter continuado caminhando sobre as águas. Ele poderia ter sentido o forte vento, mas continuar caminhando sobre as águas. O problema de Pedro não foi sentir medo, porque nós sentimos. O problema de Pedro não foi sentir o forte vento. O problema de Pedro foi deixar que o vento, a tempestade, a situação entrasse no seu íntimo e o apavorasse do lado de fora. Não, isso é muito sério. O problema de Pedro não foi sentir o forte vento, porque nós vamos sentir medo, nós vamos sentir muitas vezes insegurança, mas o grande problema é nós permitimos que as tempestades do lado de fora venha nos atingir do lado de dentro, venha nos apavorar do lado de dentro, venha nos entristecer do lado de dentro, venha desmoronar nossa fé do lado de dentro. Então o problema de Pedro não foi sentir, o problema de Pedro foi permitir que o que estava do lado de fora viesse atormentar do lado de dentro. Só que Pedro tinha uma palavra de Jesus: vem. Só que no meio do caminho ele decidiu dar atenção do que estava sentindo. E o Senhor te fez entrar nesta tarde para te dizer: você precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão? Ou você crê na palavra que Deus te liberou, ou você vai dar atenção àquilo que você está sentindo. Eu vou repetir: o Senhor te fez entrar nessa tarde para te dizer: você precisa tomar uma decisão. Ou você vai crer na palavra que Deus te liberou, ou você vai se deixar levar pelo que você está sentindo.
Não, eu vou repetir, porque isso é muito sério. E eu não vim falar coisa difícil, assunto difícil com você, não. Deus te fez entrar aqui para lhe dizer: você precisa tomar uma decisão. Ou você vai tomar posse, você vai crer, você vai esperar, você vai confiar na palavra que Deus te deu, ou você vai confiar no que você está sentindo, ou você vai confiar naquilo que você está vendo, ou você vai dar atenção ao forte vento, ou você vai dar atenção à tempestade, ou você vai deixar se apavorar. Meu querido, minha querida, o Senhor está dizendo para você nesta tarde: tome uma decisão. Tome uma decisão. Você precisa se decidir. Caminhar com Deus não é sobre caminhar sobre as ondas, oscilação, não. Você precisa tomar uma decisão. Ou você decide crer na palavra, crer no que Deus te liberou, ou você será levado, a sua fé vai oscilar, você vai cair, mas aquele que cuida de ti, que cuida da tua alma, cuida da tua casa e que se preocupa com você, te fez entrar aqui, porque ele sabe que se você não confiar na palavra que ele te liberou, vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Você vai afundar, você vai perecer, você vai cair, mas o Deus que se preocupa com a tua alma está te dizendo: decida crer na minha palavra, decida crer no que eu te disse, decida crer no que eu te liberei, decida crer em Deus. Deus não está falando difícil com ninguém aqui. Deus não está falando de modo difícil com ninguém aqui. O que ele está nos dizendo é: você precisa tomar uma decisão. Ou você crê no que Deus te falou, ou você crê no que o diabo está soprando no teu ouvido. Ou você crê no que Deus te liberou, ou você vai crer no que os seus olhos estão vendo. Deixe-me te lembrar: o justo viverá pela fé, não pela vista. Vou repetir: o justo, não, ele viverá pela fé, não pela vista. E Deus está dizendo para você: decida crer no que eu te liberei, decida crer no que eu te falei, decida crer no que está escrito. Não se apegue no que você está vendo, não se apegue no que você está sentindo, não se apegue no que estão te falando, se apegue naquilo que Deus já liberou ao teu respeito. O problema de Pedro foi se deixar levar pelo que sentiu e deixou de dar crédito, atenção, está seguro na palavra que Jesus já liberou. Então o Senhor está nos dizendo: decida hoje, decida agora, decida nesse dia, crer no que Deus te falou. E o Senhor já liberou uma palavra a teu respeito. Então ele te trouxe aqui para te dizer: tome a decisão de crer. Tome a decisão. Meu irmão, passe por cima do medo. Passe por cima da dúvida. Passe por cima da insegurança. Porque as coisas é dessa forma. Deus vai falar algo conosco. Só que o nosso ambiente, a nossa realidade, muitas vezes vai estar diferente do que Deus falou. Não vai combinar. Só que é neste momento que a nossa fé tem que entrar em ação. Quando o Senhor nos libera uma palavra, a gente vai olhar para o nosso cenário, vai olhar para o nosso ambiente, sobre situações que nós estamos vivendo, e vai dizer: mas Deus falou, Deus liberou, mas olha como é que eu estou vivendo, olha a situação que chegou. Só que o Senhor está dizendo para você justamente isso: creia independente do que está acontecendo. Oh, aleluia! Creia independente do que você está vendo. Creia independente do que você está sentindo. Creia independente do cenário, independente do ambiente, independente da palavra, independente da crise, independente da enfermidade. Se Deus já falou com você, Ele te trouxe aqui para te lembrar. Você precisa tomar uma decisão de crer na palavra que eu já te liberei. Aleluia. Oh, aleluia. Decida crer. Decida crer na palavra que Deus falou contigo. Decida crer na palavra que Deus falou sobre o seu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, sobre os seus filhos. Decida crer. Independente. Decida crer. Isso é uma palavra, querido, que nos desperta, que nos chama a atenção. Fé não é emocionalismo, sentimentalismo.
Não, fé não é para nos fazer sentirmos, não é, querido. Fé é fé. Algo sólido, seguro. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer, decida ter fé, decida crer, decida esperar naquilo que Deus te falou. Decida confiar, meu querido. Decida confiar, minha querida. Não sei o que você tem passado. Não sei qual é o teu cenário. Mas o Senhor te fez entrar aqui para dizer para você. Decida crer no que eu te falei. Decida crer na palavra que eu te liberei. Não faça como Pedro. Não faça como Pedro, que enquanto não percebeu a tempestade, não percebeu o vento, ele estava caminhando. Mas quando ele dá atenção ao que está acontecendo, ele afunda. E o Senhor não quer que a sua fé afunde. O Senhor não quer que a sua fé naufrague. O Senhor não quer que você desista. Que as águas venham sucumbir você, que as águas venham te cobrir. E por isso, antes que você se afunde, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, decida crer no que eu te disse. Vá confiando em Deus. Vá esperando em Deus. Deus não erra, não se confunde. Se Ele te deu uma palavra, se apegue nela. Se apegue nessa palavra, confie nela, descanse nela. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer. E nós temos que ser ousados para crer. Nós temos que ser ousados para confiar. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer, decida confiar. Decida confiar na palavra que eu te dei. Decida confiar na palavra que eu te entreguei. Na profecia que eu coloquei nos lábios daquele homem para a tua vida. Decida confiar. Decida, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo, ele continue ministrando sobre a sua vida. Que o Espírito Santo continue falando com você. A palavra de ordem do Espírito Santo para você é decida confiar na palavra que Deus te deu. Decida hoje, decida agora a descansar na palavra que Deus te deu. Escreva aí como uma palavra profética. Como uma palavra profética, escreva aí. Eu decido confiar na palavra que Deus me deu. Quem vai ser o primeiro para profetizar isso? Profetizar sobre a sua vida. Não, eu vou dizer melhor. Profetize sobre a sua crise. Eu decido confiar na palavra que Deus me entregou. Profetiza sobre a situação que você está passando no teu casamento. Eu decido confiar na palavra que Deus me deu. Você pode liberar essa palavra nas regiões espirituais. Você pode liberar essa palavra nas regiões celestiais. Você pode verbalizar escrevendo: eu decido confiar na palavra que Deus me deu. Olha aqui, o nosso irmão Marcos foi o primeiro a declarar: eu decido confiar na palavra que Deus me deu. Meu irmão, então receba a confirmação da parte do Senhor. Receba paz da parte do Senhor na palavra que Deus te deu. Receba ânimo através dessa palavra que você está liberando, que você vai confiar, você vai descansar na palavra que Deus te deu. A minha irmã Elaine, a decisão de crermos alcança os nossos, a nossa família. Isso, minha irmã, isso, aleluia. Eu decido confiar na palavra que Deus me entregou. A minha irmã Leia Souza comentou. A Dani Souza, eu decido confiar na palavra que Deus me deu, aleluia. A minha querida Chayene, eu decido confiar na palavra que Deus me entregou, oh, aleluia. Então não teme, Chayene, não questiona, não desanime, confie mesmo na palavra que Deus te entregou. Vai passar, é um processo delicado, doloroso, mas vai passar, minha querida. Então decida sim confiar e descansar o seu coração na palavra que Deus te entregou. O nosso pastor aqui é o Wagner. Eu decido confiar na palavra que Deus me deu. A minha querida Nili Poliani, eu decido confiar na palavra que Deus me deu. A Marília Rodrigues, amém, meu Deus, eu decido confiar na palavra de Deus. Oh,
Oh, aleluia. Deus é poderoso para fazer o que Ele tem te dito. Deus é poderoso para realizar o que Ele tem te falado. O que Ele está pedindo para você nessa tarde é: decida confiar na minha palavra. Decida confiar na minha palavra. Decida confiar na minha palavra. Eu preciso dizer o que o Espírito Santo acabou de me falar aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu preciso dizer o que o Espírito Santo acabou de me falar. Meu querido, receba e atente agora os seus ouvidos. O Senhor acabou de me dizer que algum de vocês aqui vão receber uma notícia ainda hoje para tentar abalar a tua fé. Só que assim como eu disse nessa live, o Espírito Santo dizendo: antes que você afunde, Ele chega antes. Antes que você venha desanimar, Ele chega antes. E Ele acabou de falar para mim: filha, diga que algum de vós aqui vai receber uma notícia que vai tentar desanimar a tua fé. Só que o Senhor se antecipou para falar para você: fique com a palavra que eu te dei. Oh, aleluia. Fique com a palavra que eu te dei, com a profecia que eu te liberei. Isso é uma palavra profética, e guarde isso. Quando a notícia chegar, quando o seu telefone tocar, quando alguém bater na porta da tua casa, quando aquela má notícia chegar, o Espírito Santo te fará lembrar: filha, eu já falei com você, confie na palavra. Confie na palavra que eu te dei. Confie na palavra que eu te liberei. Confie na palavra que eu lhe entreguei. Confie na palavra. Guarde isso. Vão tentar roubar essa palavra do teu coração ainda hoje. Vão tentar desanimar a tua fé ainda hoje. Mas o Espírito da verdade, Ele entrou aqui e te fez entrar para te dizer: fique com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. E eu digo mais, porque o Espírito Santo está me ordenando a dizer: tem pessoas nesta live que vai ouvir palavras de ofensa, palavras de desânimo. Alguns receberão notícia, outros aqui ouvirão dentro de casa palavras de ofensa para desanimar, mas na mesma hora o Espírito Santo vai dizer: filha, fique com a palavra que Deus te liberou. Não olhe para o vento, não dê atenção ao vento, não se ligue à tempestade, se apegue na palavra que Deus te liberou. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Oh, aquele que cuida da nossa alma, aquele que se preocupa com a nossa alma. Eu ouço, eu recebo o cuidado de Deus aqui, eu percebo o cuidado de Deus sobre nossas vidas para nos dizer: fique com a palavra. O nosso adversário, ele é astuto, ele é sujo, ele não vai desistir de nos fazer desanimar, mas o nosso Deus que é fiel, o nosso Deus que é poderoso em nos guardar e nos livrar, nos trouxe aqui para nos dizer: fique com a palavra, fique com a palavra, fique com a minha palavra, fique com a palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para você que está passando pelo vento forte, pela tempestade que se levantou, a palavra é: decida confiar na palavra que Deus te liberou. Para você que vai passar por esse processo, eu não estou liberando nada, estou falando o que o Espírito Santo está me dizendo. Para você que vai entrar nesse processo de vento forte, de tempestade que vai aparecer, a palavra é a mesma. Decida confiar na palavra que eu te liberei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Decida confiar na palavra. Decida confiar na palavra. Decida esperar na palavra. Decida esperar na palavra. Minha irmã Nilva Cristina, se apegue na palavra do Senhor. Ela é fortaleza. Ela é ânimo, ela é renovo. Se apegue na palavra. Se apegue na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos anima, nos fortalece, nos coloca de pé. A palavra do Senhor. Oh, aleluia, meu irmão. Minha irmã, fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Uma palavra de ânimo, de despertamento do Senhor falando para mim e para você. Independente de qualquer coisa, do ambiente e do cenário, fique com a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor te toque com graça. Que o Senhor te fortaleça.
Que o Senhor venha renovar tuas forças, renovar tua fé. Receba essa palavra. E se essa palavra falou com você, envie para alguém que precisa decidir crer no Senhor, no que Deus tem falado. Que o Senhor te abençoe. E assim que o Senhor nos direcionar, nós estaremos aqui de volta. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.